todo mundo online, todo mundo ao vivo. E eu começo apresentando, então, quem somos esse quinteto aqui, né? Então, muito boa tarde você que está online. Obrigado, pessoal, que está atendendo a gente aqui, está participando dessa live. Eu sou a Sandrinha Canadá Destino, mais conhecida como Sandrinha Canadá Destino. Sou a diretora da Canadá Destino já há quase 12 anos, então nós falamos um pouco sobre Canadá e educação canadense. Temos alguns 12 anos, 13 anos já de experiência em educação canadense, né? A Canadá Destino existe exatamente durante esse tempo todo, e a gente já mandou mais de, sei lá quantos, 5 mil alunos para estudar no Canadá. Basicamente, Canadá é o nosso foco. A Canadá Destino faz parte de um grupo chamado Destino Intercâmbio, na qual tem os outros países de língua inglesa e espanhola também, que faz parte do grupo, tá bom? Mas a Canadá Destino é que está fazendo o host desse aqui. Nós temos participantes aqui conosco, os colleges de Ontário, de Downtown Toronto. Então, nós temos a Thaís Afonso, da George Brown College, fica no centro de Toronto. Temos o Fábio Carola, da Humber College, também agora com campus em Downtown. E temos o Tiago Martins, do Seneca College, com 8 ou 9 campos, não é isso, Tiagão? Tem tudo isso, o Seneca tem todos esses campos em Toronto. Então, e para enriquecer ainda mais o nosso evento, tem o Alex, que é da escola English School of Canada, a ESC, ou ESC, ou ESC, cada um chama de um nome, né? Mas eu gosto de chamar de ESC, bem brasileiro mesmo, que é uma escola de inglês, a pioneira que começou com o PESF, o Inglês Acadêmico para Colleges. Então, ele vai estar aqui também para ajudar a gente e falar com a gente sobre essas possibilidades de estudar e tudo mais. Bom, esses são os nossos participantes. Se vocês tiverem dúvidas, levantem as suas mãozinhas, façam as perguntas no inbox que a gente aparece aqui e nós vamos falar com todos, tá ok? O sistema de educação canadense ele é exatamente dessa forma, tá? Para que vocês saibam, e nesse momento que eu estou aqui apresentando, eu não consigo ver as perguntas e respostas, mas a gente volta para elas, tá ok? Então, o sistema de educação canadense ele é dessa forma. A pessoa vai, desde criancinha, né? Os cursos, então, até a 5ª série, 8ª série, e aí, 8ª série na minha época, né, que agora é o 9º ano, mas enfim, entra aqui, e depois vem o ensino médio, o high school, o 1º, o 2º e o 3º ano nosso, ou lá no Canadá, o 10º, 11º e o 12º ano, tá? É o high school. E essa é a parte mais legal quando a gente fala sobre educação superior no Canadá, que é bem diferente do Brasil. Quando o aluno sai do ensino médio, ou até mesmo você que já fez uma faculdade aqui no Brasil e gostaria de voltar para uma faculdade no Canadá, uma segunda faculdade, você tem a opção de fazer cursos curtos, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos ou de 4 anos, e que inclusive eles podem se complementar. Como que é isso? Vamos falar, por exemplo, sobre business, tá? Os 3 colleges têm cursos desse formato. Você pode fazer eu quero saber se eu gosto de administração, se business é o curso da minha vida, tá? Eu não sei. Aqui no Brasil, se você entra numa faculdade de administração, o que acontece? Você tem que ficar 4 anos nesse curso de administração. Caso contrário, você perdeu o ano. Então, se parar no 2º ano, você rasgou 2 anos de faculdade e não pegou diploma nenhum, certo? É assim que acontece. Porque aqui nós temos o sistema de bacharelado, sempre cursos de 4 anos. No Canadá, você pode ir para um business, simples, business certificate, um curso de 1 aninho. Vai fazer um curso de 1 ano, poxa, gostei muito, sabe o quê? Esse curso de 1 ano é a minha cara, nossa, adorei business, e aí você pode continuar para um business diploma. Vai para o 2º ano, ou para. Quer parar? Pegou um certificado, pôs na gaveta, acabou, não quero mais isso, vou para culinária, muda de área. Ok. Mas você pode fazer a continuação. Você pode ir para um curso de 2 anos, então o 2º ano, e transformar esse business em business diploma, podendo até fazer uma especialização, um major, por exemplo, em marketing, ou em accounting, ou em, sei lá, tem vários, international business, aí tem várias opções que você pode fazer no diploma 2 anos, tá?
Gostou muito de diploma? Diploma é o que você quer e você quer seguir essa carreira? Há uma possibilidade de você fazer o Advanced Diploma, ou seja, o terceiro ano, e aí você vai para Business Administration Marketing, ou Accounting, e assim você continua a carreira que você quer, até o bacharelado. Dá para pular, dá para começar direto no bacharelado? Dá, mas aí vai cair naquela coisa de você ter que ficar 4 anos fazendo a faculdade. Então, o college canadense, e essa é uma das diferenças, a diferença brutal de universidade para college, quem perguntou, o college no Canadá, ele tem essa estrutura de educação. As universidades não têm essa estrutura. As universidades só têm cursos de bacharelado, advanced diploma ou bacharelado, de 3 ou 4 anos. A maioria de 4 anos. As universidades canadenses seguem o formato brasileiro de educação. Mais ou menos isso, tá? Os colleges nasceram há mais ou menos 50 e poucos anos, 52, 3 anos atrás, e tem universidades no Canadá de mais de 100 anos, então os colleges chegaram depois das universidades, exatamente com esse formato. Para quê? Simples. Eles querem agilizar que este profissional, que este estudante se capacite mais rapidamente para o mercado de trabalho. Esta é a função principal de um college, fazer com que o aluno se forme mais rapidamente. Então, num curso de 2 anos, ele já vai estar preparado para o mercado de trabalho, tá ok? Bom, eu quis dizer isso para vocês porque tem muita gente que fala, poxa, mas eu sou formada no Brasil, eu tenho que voltar para um diploma? Eu posso fazer? Você pode fazer, não tem problema nenhum, mas vai ter que ter a educação, as coisas o seu histórico escolar do ensino médio, porque isso aqui é depois do ensino médio, certo? Para você que já é formado, existe muitos pós-graduações, muitos cursos chamado Graduate Certificate em Ontário. Então, vocês podem ir para esses cursos aqui. Não tem necessidade de fazer uma nova faculdade, a menos que você queira mudar de área ou queira complementar com alguma outra coisa, mas você pode fazer pós, tá? Então, este é o sistema de educação que eu acho fantástico e nós deveríamos apresentar também dessa forma. Deu para entender aí, pessoal, como é que foi a educação? Então, agora vem a cereja do bolo. Justamente porque o estudante que está pretendendo ir para o Canadá e está pretendendo ir fazer esses colleges seja para poder trabalhar enquanto estuda, seja para poder pegar permissão para depois no futuro conseguir imigração, que acho que é o sonho da maioria, né? O college pode ser a melhor opção para vocês, tá? E é por isso que eu trouxe os 3 maiores, mais conceituados colleges de Ontário, do centro de Toronto, tá? Vamos dizer assim, os conceituados de Toronto, para não pegar mal para os outros de Ontário, porque em Ontário tem 27 colleges públicos, mas a província é gigante, tá? Então, quem quer morar no... Sem querer puxar a sardinha, mas somos os 3 maiores, né? Exato. Então, os 3 maiores, né, do centro de Toronto, tá? Da região metropolitana, como se fosse morar São Paulo, capital. Então, são os 3 aqui para a gente conversar exatamente sobre a diferença. Então, o que faz a gente escolher os colleges de Toronto ou fora de Toronto e o que tem de maior diferenciação, certo? Estão me acompanhando até aqui? Todo mundo, beleza? Então, é o seguinte, começamos assim. Eu gostaria de saber sobre as admissões. Tá? Então, os nossos alunos aqui, eles perguntam muito, tá, mas vem cá, eu sou brasileiro, eu preciso validar o meu diploma para poder estudar no Canadá? Eu quero fazer uma pós-graduação, preciso validar o diploma? Fabião, fala para a pessoa o que é a diferença de validar e se precisa ou não validar, esse nome validação. Isso é uma pergunta muito comum para os estudantes, né? O aluno, quando ele vai ingressar num college público, seja no George Brown, seja no Seneca, ou seja no Humber, ele não precisa validar. Ele só vai precisar validar se ele quiser atuar na área dele, né? E se for alguma profissão regulamentada, tipo enfermeiro, médico, engenheiro, coisas nesse sentido. Tipo, eu, Fábio, sou formado em administração. Se eu quiser atuar como administrador lá, eu não preciso validar o meu diploma, porque não é uma profissão regulamentada. Para entrar nos colleges, não existe nenhum pré-requisito de validação.
O que os alunos precisam é traduzir de forma juramentada o histórico e o diploma dele para poder apresentar, porque o histórico está em português, as instituições elas pedem que os históricos sejam em inglês. Então ele precisa fazer uma tradução juramentada, né? Mas não precisa validar. A validação do seu diploma ela não tem nada a ver com o college, ela tem a ver com a sua profissão. Se você for fazer alguma, né, se você é formado em alguma profissão regulamentada. Mas para os colleges o que precisa é a tradução juramentada. A gente precisa que o seu diploma e o seu histórico escolar esteja em inglês. E a forma disso é fazer uma tradução juramentada. É isso aí. Então, validação não precisa, certo? Nada de validação necessária para ser aceito nos colleges. Uma tradução juramentada, tradução para o inglês, existem vários tradutores juramentados no Brasil, fora do Brasil, enfim, é só traduzir do português para o inglês. Correto? Thaís, além das traduções juramentadas, que outro pré-requisito, sim, super importante que um estudante brasileiro precisa para ingressar, por exemplo, na George Brown? Na maioria dos cursos, porque a gente sabe que tem curso que é mais específico. Inglês. Inglês para todos os cursos, né? Eu falo que a gente tem mania de achar que o nosso inglês é sempre intermediário. A Sandra com certeza atende todo dia alguém que fala: qual é o seu nível de inglês? Intermediário. Até você pegar o avião, chegar lá no aeroporto e não saber responder nem qual é o seu nome. Então, inglês é o requisito para qualquer curso, em qualquer das universidades aqui, qualquer dos colleges que a gente está falando hoje. E esse é o melhor momento, né, Sandra? Muita gente fala, não pode viajar agora, o que eu posso fazer? A melhor coisa que você pode fazer é aproveitar esse tempo para estudar inglês, porque nunca vai ser demais, e a gente sempre vai estar precisando aprimorar isso. Então, aí o requisito de inglês, a gente tem várias formas do aluno apresentar, né, essa certificação de inglês. As mais comuns aí, mais conhecidas é o IELTS, o TOEFL, agora a gente está com outros testes como o Duolingo, e a super oportunidade do Pathway Online, que a gente também vai falar aqui hoje, né? Isso é uma verdade. O inglês, então, você vê, tradução juramentada do histórico que você já tem, uma formação que você já tem, né? E o nível de inglês. Essa é uma das partes que o pessoal realmente esbarra. Então, justamente porque precisa do inglês, e aí tem as tal das bands e tudo mais. Ti, fala um pouco sobre, no IELTS, por exemplo, qual que é o limite, o mínimo, o máximo que o Seneca, por exemplo, exige, os colleges normalmente exigem para ser aceito de inglês? Boa tarde a todos. Então, falando um pouquinho do IELTS, como referência, então a maioria dos colleges aceita para os cursos de diploma 2 anos ou Advanced de diploma de 3 anos, um IELTS Academic, não pode esquecer isso, né? Um IELTS Academic, overall de 6.0 e nenhuma das bands abaixo de 5.5. Para casos de pós-graduação, é 6.5 e nenhuma das bands abaixo de 6, né? Acho que a Thaís mencionou muito bem a questão de que, por conta da pandemia, os colleges acabaram aceitando Duolingo e Pathways Online, e acaba sendo uma das melhores estratégias, dos melhores momentos para os estudantes internacionais aplicarem para os colleges agora. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, existe essas opções, né? TOEFL, IELTS e tudo mais, mas só que tá tudo fechado, certo? E mesmo se tivesse aberto para poder fazer, se você tem o inglês intermediário, eu recomendo não fazer. Eu não recomendo fazer esses testes, primeiro por causa do custo. Tá custando 200 e, sei lá, acho que $20 americanos cada um desses testes. Com o dólar ao preço que tá, $220 é dinheiro pra caramba. Para chegar lá e você, como esses testes IELTS, TOEFL, Cambridge, eles são todos quantitativos, você não vai reprovar no teste. Você só vai não atingir a pontuação mínima necessária. Então, ele é quantitativo. Ele vai chegar lá e falar, seu nível é 5.5. Ferrou, você não vai entrar nos cursos, por exemplo, de diploma que são 6.0, certo? Então, neste caso, a gente acha que vocês poderiam fazer o inglês online. E é aí que eu trouxe o Alex para poder falar sobre isso. Porque existe a possibilidade de você fazer o inglês acadêmico, né? Então, o Pathway lá no Canadá, ou fora, agora online, para poder aumentar essa pontuação de vocês, correto? Então, Alex, fala um pouco sobre o Pathway, o que é o Pathway
Uhum. E o que a ESC está fazendo atualmente para ajudar? Legal. Bom, eu sei que você já introduziu a gente, eu sou o Alex Amaro, eu estou representando aqui a English School of Canada, uma escola de inglês que fica aqui em Toronto, e dando a situação hoje em dia, a gente sabe que tanto as fronteiras estão fechadas, né, em alguns países até para o próprio país viajar, né, e a solução que a gente encontrou, e já comentada aqui, foi a questão do Pathway Online, né, o que a gente está falando? Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é um programa de Pathway, né, porque a gente fala muito essa nomenclatura, está no nosso dia a dia aqui, mas às vezes a pessoa está tendo contato a primeira vez, né? Eu costumo comparar isso, claro que tem ressalvas, eu vou especificar no final, mas o programa de Pathway é como se ele fosse um curso de pré-vestibular no Brasil, onde você quer ingressar numa universidade ou numa faculdade no Brasil, e você sabe que você precisa passar nessa prova. O programa de Pathway, ele funciona dessa forma, ele é o conteúdo que você precisa, só que no ensino da língua inglesa, né? Para que você desenvolva a sua língua, e quando você pega essa certificação, você possa aplicar diretamente para um college ou para uma universidade. O que é isso? A diferença que a gente tem de um curso pré-vestibular no Brasil é que após o curso você tem que aplicar ainda para aquela universidade. Você tem que ir lá, passar pelo aquele estresse de fazer prova, enfim, e ter lá a chance de ter uma colocação alta e conseguir a universidade que você quer. No nosso caso, no momento que você se gradua na minha escola, você tem acesso direto aos colleges. Então você não precisa mais nenhuma comprovação de inglês, né? Então você tem esse acesso direto. Então, o programa de Pathway, salvo com algumas ressalvas, ele é um curso preparatório na língua inglesa, que tem todo um conteúdo acadêmico, que vai assistir você desde o momento que muitas pessoas falam, eu já escrevo muito bem em português. Sim, mas até a forma que você escreve em inglês é diferente do que você escreve em português, né? Não só a língua, mas o formato, as regras gramaticais que você usa, de estruturação, de parágrafos, tudo isso muda muito. Então, essa questão de vocabulário, de você entender como que funciona uma redação a ser redigida, como que você faz interpretação de artigo, esqueci a palavra agora. Os essays e as redações, né? E as redações que você tem, você precisa desenvolver essas habilidades, né? Então, eu recomendo até para quem, como a Thaís mencionou, né? Muitas pessoas se classificam como inglês intermediário, né? A maioria que se coloca dentro daquele bolo lá todo. Mas mesmo que o seu inglês seja mais ainda um pouco do que o intermediário, mas você não tem esse conhecimento acadêmico, é importante um programa de Pathway. Então, a gente está falando aqui que um programa de Pathway ele é adequado para quem não está no intermediário, até no alto intermediário e também no caso até de quem está avançado, mas não tem conhecimento de estruturação acadêmica, né? Então, isso é uma excelente preparação. Eu diria que até melhor do que quando você faz uma certificação via IELTS ou TOEFL, que é um teste muito específico, mas que você não tem esse tempo de preparação como é feito no programa de Pathway, que no caso da ESC, ele tem a duração apenas de 12 semanas. E com professores ao vivo, então você vai ter o professor, vai ser isso aqui, ó, tá? Mais ou menos isso aqui, durante a aula, com a professora conversando o tempo todo ali, dando as lições e tudo mais. E o curso é bem puxadinho. Agora, então é assim, então você fez o histórico escolar, você traduziu, você tem agora o inglês acadêmico, né? Então, ou ainda não tem. Não tem ainda o inglês, mas já se inscreveu para o Pathway na ESC, por exemplo, a gente já consegue fazer a matrícula em qualquer um dos colleges aqui participantes com essa carta condicional de você poder finalizar o inglês acadêmico na ESC, certo? Então, isso daqui é o que da questão. Você quer ir para janeiro? Então, nós estamos falando agora, setembro já está logo aí, ainda tem alguns cursos com vaga, mas a maioria está para setembro, para janeiro já, né? Já não tem mais vaga para setembro. Então, você quer estudar em janeiro. Em janeiro você quer estar no Canadá fazendo sua pós-graduação em um desses colleges e você precisa melhorar o seu inglês? Tá aí, essa é a sua chance de você agora melhorar. A gente já consegue fazer a matrícula em qualquer curso do college, tá? Bom, exceto no Cianica para pós-graduação, a gente tem um outro requisito, mas a gente faz dessa forma, a gente aceita a sua matrícula com a sua documentação e com a carta de aceitação de que você vai estudar online o curso Pathway da ESC. Os colleges já vão aceitar você, né? E aí vão mandar a carta de aceite com a condição de você concluir o Pathway, essas 12 semanas do inglês. Todo mundo certo? Tudo certinho. Então, agora é o seguinte, pessoas, todo mundo me pergunta assim, tá, beleza, então aonde eu vou estudar? Já vou fazer o inglês, então agora já tenho a tradução juramentada, você já me apresentou tudo isso, e agora? Aonde eu vou estudar? Porque eu quero fugir de Toronto, porque Toronto é muito caro.
e o pessoal mora aqui em São Paulo, né? Então, falar que Toronto é muito caro, morando em São Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Meu filho, aqui é muito mais caro, tá? Não por nada, mas aqui é muito mais caro as coisas. Porque lá você vai trabalhar no Canadá. E lá você vai ganhar em dólares canadenses. Então, o caro é relativo ao que se você ganhar ou não ganhar. Se você não trabalhar, realmente você vai fazer o seu gasto em qualquer lugar do Canadá, no atual hoje 4 vezes mais, né? Então, o câmbio que tá. Agora, se você trabalha no Canadá, não precisa de nada disso. E aí eu pergunto, Fábio, é possível, enquanto está estudando no curso no Humber, poder trabalhar enquanto estuda? Como é que é isso? Pode, Sandrinha. Isso, na verdade, em qualquer college público, né, tanto no George Brown quanto no Seneca, enfim, nos colleges também fora de Toronto, o estudante que estiver fazendo um curso que a gente chama de ensino superior, né, no Canadá, seja um diploma, um advanced diploma, uma graduação ou uma pós, ele vai com visto de estudante. E esse visto de estudante vai permitir que ele possa trabalhar meio período durante o estudo, e nas férias, se ele tiver algum break durante o curso, ele pode trabalhar período integral. Então, ele pode trabalhar meio período durante as aulas, período integral durante as férias do curso, e uma das grandes vantagens do Canadá, para quem se forma num college público, é o famoso PGWP, que é o visto de trabalho para quem, depois que você se formou, né, que é o Post Graduation Work Permit, então, se formou num college público, o aluno se torna elegível a aplicar para esse visto e ficar de mais 1 a 3 anos no Canadá só trabalhando. Então, além da vantagem de poder trabalhar durante o curso, ele também tem a possibilidade depois de aplicar para o PGWP e ficar mais de 1 a 3 anos no Canadá só trabalhando. E eu queria também só reforçar o que você falou da questão, as pessoas acham que Toronto é muito caro, que o custo de vida em Toronto é muito caro. Nem todo mundo mora em São Paulo, então às vezes realmente para quem não mora em São Paulo, comparando com a cidade que mora, vai ser mais caro, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que assim, Toronto é a principal cidade do Canadá, é a maior cidade do Canadá, fica na província de Ontário, né? Então o PIB da província de Ontário é mais do que o dobro do PIB da província de British Columbia, por exemplo, que é o segundo maior PIB do Canadá. Então, só para as pessoas terem noção da quantidade de negócios que acontece ali. E, obviamente, né, Toronto não é a capital do Canadá, mas é a maior cidade do Canadá, é onde estão as melhores oportunidades de emprego, os melhores, não vou falar os melhores, mas os maiores, enfim, tudo basicamente acontece em Toronto. Não é que não existam possibilidades fora de Toronto, é claro que existem, né, mas as maiores e as melhores oportunidades, elas estão em Toronto. Então, o custo de vida ele é um pouco mais caro, porém ganha-se mais, é igual morar em São Paulo, né? A gente mora em São Paulo, o nosso custo de vida ele é um pouco mais alto do que cidades no interior, mas os salários em São Paulo são maiores, né, são melhores. E também eu acho que, assim, quando a gente fala em custo de vida, que é mais caro em Toronto, a gente está falando basicamente de aluguel, né? O aluguel em Toronto ele é um pouco mais caro, mas também depende muito de onde você vai morar. Se você quer morar numa região muito central, em downtown, ele vai ser um pouquinho mais caro. Se você vai morar, quanto mais fora de downtown você mora, mais barato fica o aluguel. Então, isso também é muito relativo, né? Então, assim, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que esse não é a única coisa que deve ser levada em consideração quando você vai escolher uma cidade, né? Só porque o custo de vida no interior é mais barato, eu vou para o interior. Você tem que pensar que durante os seus estudos ali no college, você vai fazer muito networking. E esse networking é extremamente importante para o seu ingresso no mercado de trabalho depois que você está formado. Então, de nada adianta, eu vou estudar no interior, tipo, eu quero ir para a cidade grande, mas eu vou para o interior porque é mais barato durante o meu curso, depois que eu me formar, eu vou para Toronto. Só que você não conhece ninguém em Toronto. Você não fez nenhum contato em Toronto durante o seu curso. Então, não é tão simples assim você depois vir para uma cidade grande como Toronto, achando que vai ser muito fácil você arrumar emprego, né? Até porque os colleges em Toronto, que estão em Toronto, eles têm muito contato com o mercado de trabalho, com as empresas em Toronto. Então, a colocação dessas pessoas que se formam em Toronto é muito mais fácil, porque os empregadores dali, eles conhecem o college, eles conhecem como a gente capacita esses estudantes e tudo mais. Não sei se a Thaís e o Thiago... Não, então, inclusive, você mesmo, enfim. Eu não sou do college, eu não vou falar nada não, eu vou deixar a Thaís. Thaís, depois o Thiago fala, complementa, porque também tem o tal do co-op, né, e até o Daniel perguntou aqui que
qual é o período de co-op. Então, a diferença, explica primeiro a diferença para o pessoal entender o que é diferente de ter o seu visto de trabalho e co-op. Que uma coisa é complementar a outra, você não precisa necessariamente, né? Não é uma coisa que um precisa do outro para sobreviver. Não necessariamente precisa de um curso com co-op para poder trabalhar no Canadá, mas o que é o co-op? Então, faz o favor, Thaís. Claro. O co-op é um termo muito usado, às vezes, até para os colleges privados, então é uma confusão. Às vezes a pessoa fala, que curso você quer? Eu quero um co-op. Ai, que raiva que me dá disso, essa nomenclatura. Mas beleza, vamos continuar. Passa a bola. Então, vamos lá. Então, co-op nada mais é do que uma sigla que, pra gente, a melhor tradução seria estágio. É um estágio obrigatório. Então, a mesma coisa hoje no Brasil. Quem faz pedagogia tem um estágio obrigatório de pedagogia. Porque se a pessoa não cumprir algumas horas dentro de uma escola, ela não se forma. Então, é a mesma coisa. Quando o seu curso tem um co-op, significa que o seu estágio ele é obrigatório. Se você não fizer aquele estágio, você não consegue se formar e tem que ser um estágio dentro da sua área. Então, isso é o co-op. Mas você pode fazer um estágio, o seu curso tem um co-op ou não. Então, de repente, você escolhe uma pós. A maioria das pós-graduações não tem co-op. Algumas têm, mas são poucas. Então, de repente, você quer fazer uma pós em business. Só que aí não tem o co-op. Aí você fala, ai meu Deus, mas eu queria tanto fazer um estágio na minha área. Você pode. O seu visto ele é de estudo com permissão de trabalho 20 horas. Aonde você vai trabalhar essas 20 horas, você escolhe. Você pode trabalhar no Starbucks, você pode trabalhar fazendo um estágio exatamente na sua área de business. A única diferença é essa questão da obrigatoriedade. Então, eu indico o co-op para quem não tem uma experiência de trabalho naquela área, de repente está mudando de área, ou o pessoal que é mais novo, saiu do ensino médio, é o primeiro curso que faz. O co-op é legal porque é uma forma de você se inserir no mercado. Você vai acabar, de repente, trabalhando em outros cargos entry level, que a gente chama, né? Porque você vai precisar do dinheiro, então você vai trabalhar no que surgir. Mas é uma forma que te obriga a entrar na sua área e você realmente ter aquela experiência. Para quem já tem uma experiência na área, já tem graduação, pós-graduação no Brasil, não vejo que é uma necessidade. Você pode optar por fazer ou não, mas você vai trabalhar na sua área de qualquer forma. Você já tem experiência, já tem um bom currículo, vai estar fazendo um curso específico, né, daquilo que você quer atuar. Então, você vai fazer um estágio, eventualmente, sendo ele obrigatório ou não. A diferença do co-op também é que no termo de co-op, quando você tem isso como obrigatório no seu curso, ele é um semestre todo. Aí lembrando que o semestre no Canadá são 4 meses, não são 6 meses. Então, durante 4 meses você não vai para o college, você não vai ter aula, você vai só trabalhar. E aí, o grande benefício é que você poderá trabalhar, então, 40 horas semanais full time. Porque enquanto você estudaria meio período e trabalharia outro meio período, com o co-op você pode trabalhar o período integral. Metade você está no seu estágio, a outra metade você está no seu trabalho que você já tinha mesmo. Bom, então, resumindo tudo isso que a Thaís falou, que realmente é o certo, visto de trabalho, permissão de trabalho durante o estudo é uma coisa, você vai ter por lei, por estar fazendo um college público, tá? Essa é a sua regra, mas o co-op é o estágio obrigatório que você tem que cumprir como carga de trabalho para você se formar. Então, se o seu curso, o Daniel, né? O Daniel é o nome dele, ele perguntou sobre que ele vai fazer um diploma. Normalmente os diplomas têm co-op, tá? Justamente porque, Daniel, é um curso novo, é uma nova faculdade, é o pessoalzinho normalmente do high school, que sai do high school que faz, então é um curso que vai inserir esse novo profissional no mercado, tá? Você, como se você já tem uma experiência profissional, não necessariamente precisa fazer o co-op, você pode buscar o estágio na empresa de qualquer forma, mesmo sem a obrigatoriedade de cumprir o co-op. Deu para entender? E uma coisa para completar, assim, às vezes o programa, ele até tem um estágio que é obrigatório para se formar, mas ele não é chamado de co-op. Simplesmente é um placement. O internship, né? Um internship, onde o aluno ele tem que cumprir um determinado número de horas de estágio, mas não é um co-op, então ele não para durante um semestre de estudar para fazer o estágio. Então, muitos dos programas em todos os colleges têm esse estágio obrigatório como componente, mas que não é chamado de co-op. O estágio, normalmente, ele pode ser, às vezes, uma matéria durante o semestre. Então, igual a gente faz aqui no Brasil, que às vezes você tem que cursar as matérias e ainda assim tem um estágio para cumprir, que simplesmente não é chamado de co-op.
E né? pode Então, nem ser remunerado, né, Fabio? Pode ser remunerado. Então, pode assim, ser ou não remunerado. Não necessariamente porque não tem a palavra co-op, não tem estágio. Não funciona exatamente dessa maneira para as pessoas entenderem, né? Então, existe a possibilidade, sim, de fazer um estágio que muitas vezes é obrigatório no programa, mas simplesmente não é co-op. Você não para de estudar, você faz o estágio simultaneamente com o seu curso. É isso aí. Agora, Tiago, até aproveitando essa coisa do co-op, porque o pessoal fala, tá, mas se eu começar meu curso em setembro, qual vai ser o termo do meu co-op? E se eu começar em janeiro, vai ser o mesmo termo? Então, normalmente o pessoal começa setembro, vai de setembro a dezembro, o semestre 1, aí tem o break de Natal e Ano Novo, aí vem o semestre 2, de janeiro a abril, são sempre de 4 em 4 meses, então existem 3 semestres no ano canadense, setembro, dezembro, janeiro, abril, maio, agosto. Tendo maio a agosto como co-op, por exemplo, com summer break, mas e se eu começo em janeiro, como é que funciona? Esse negócio dos semestres aqui é um pouco complicado para a gente, porque semestre para a gente no Brasil são 6 meses, para eles aqui são 4. Mas falando um pouquinho, só antes de entrar nesse assunto, Sandra, só para responder uma pergunta do próprio Daniel, sobre o Duolingo, os 3 colleges aceitam, tá? O Duolingo, só para ter a confirmação. A gente tem que, se ele quiser, a gente pode passar para o Daniel uma lista, tá? De todos os colleges de Ontário que aceitam, mas os nossos 3 participantes aqui aceitam temporariamente para até janeiro, tá? Para matrículas de maio para frente, já não mais, então corre, Daniel, para esse ano ainda dá tempo. Exato. Bom, voltando ao assunto do co-op, então, o Seneca também tem diversos cursos que oferecem co-op, na grande maioria deles o co-op é opcional, tá? Mas acho que como bem o próprio Daniel colocou, é uma excelente oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho, tá? E aí, Sandra, quando que o co-op ocorre? Nos cursos de diploma, ele termina o 3º semestre, faz o co-op, volta e faz o 4º semestre. Nos cursos de pós-graduação, que são 2 semestres somente, eles terminam os 2 semestres e o co-op é já como se fosse no 3º semestre, tá? O que seria mais interessante, porque ele já sai do co-op já podendo entrar direto no mercado de trabalho e a empresa continuar com ele. Nos casos do diploma, quando é no 3º para o 4º semestre, ele ainda precisa voltar e continuar fazendo mais um semestre, mas nada impede dele continuar na empresa trabalhando part-time, que é o que normalmente acontece, né? Então ele faz o co-op, volta, continua trabalhando meio período e fazendo o último semestre do college e depois se forma e a empresa consegue contratá-lo como funcionário regular, né? E eu acho que outro ponto que é extremamente importante, Sandra, na hora das pessoas se organizarem para cá, de vir para cá, e até a questão de procurar o trabalho, de como pagar o college, etc., na parte financeira, é que eles podem pegar os breaks. Então, o summer break, ou qualquer break que ele pegue, o estudante pode trabalhar full time nesse período, período integral, levantar dinheiro para pagar o próximo semestre, estuda o 3º semestre, para de novo para o co-op, trabalha full time, volta para o 4º semestre, e assim ele vai conseguindo alavancar dinheiro. E aí vai muito do que o Fábio comentou, pela questão de onde você vai escolher a cidade para morar, que você tenha a possibilidade de conseguir trabalho nesse período, né? Então, Toronto é onde tem as maiores possibilidades de trabalho, é onde você vai conseguir um trabalho muito mais rápido e melhor remunerado do que em outra província, e aí você vai conseguir pagar. Então, às vezes a pessoa escolhe ir para uma cidade mais distante, né, onde tem um mercado de trabalho menor, mas ele não percebe que ele tem essa possibilidade, que os colleges dão essa possibilidade de summer break, depois co-op, e trabalhar part-time, e assim ele vai ganhando em dólar, e não precisa pagar as contas dele em real, que está 4-1. Hoje está 4-1, 4,20 no caso, mas beleza, né? Sandra, no que o Thiago comentou, acho que é legal essa questão de Toronto também. Eu vejo pelos alunos que escolhem cidades mais do interior, quem quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo é possível, só que a questão de vagas de emprego é um pouquinho mais difícil, porque normalmente eles vão estudar no college de manhã e tarde, e aí ele só pode trabalhar final do dia, à noite, final de semana,
Então, Toronto é excelente para isso, porque a gente tem um monte de opção que funciona 24 horas. Então, toda a parte de turismo, hotelaria, parte de evento. Então, assim, final de semana em Toronto é tudo muito agitado. Então, é uma excelente oportunidade para isso também, para aquele aluno que, de repente, está indo sozinho e precisa, né, trabalhar. Se ele estiver disposto a trabalhar, de repente ele é de business, mas aí fica difícil trabalhar em business à noite, poxa, tem 500 outras oportunidades que ele pode escolher. Então, eu vejo isso como um ponto também. E a questão da força multissetorial de Toronto, né? Então, falando mais um pouquinho disso, normalmente os brasileiros vão muito em família, né? Muito perfil, assim, casal, já tem filho, às vezes o filho vai estudar também. Aí, de repente, o marido é de uma área, a esposa é de outra e o filho é de outra completamente diferente. Então, Toronto também tem essa vantagem de ser muito forte em muitos setores. Então, a parte de ciências, tecnologia, educação, artes, cultura, tudo você vai encontrar campo em Toronto, que já é diferente nas cidades menores, né? Por isso que às vezes eu falo, o pessoal fica muito batendo nas províncias do Atlântico, nada contra, a gente representa as províncias do Atlântico, tem um lugar maravilhoso, tem muito lugar bacana por lá, mas às vezes o cara vai lá para Prince Edward Island, que é uma cidade de 30 mil habitantes, não tem, as coisas, infelizmente nem ônibus funcionam aos domingos lá na cidade, entendeu? Então, tem que saber as diferenças culturais da cidade. Vai gastar menos com o college? Vai, mas vocês não podem não trabalhar, conseguir trabalho enquanto estuda e acaba todo o valor que economizou com o college, pode ter alguma coisa aí, né, um prejuízo, vamos dizer, por não conseguir trabalhar. Então a grana vai embora de qualquer forma, tá? Sandra, só para complementar tudo isso, as pessoas às vezes têm essa sensação de que vir para o Canadá é você parar 3, 4 anos da sua vida, mas não é. Você precisa escolher também uma cidade que te agrade, né? Que você tenha coisas para fazer, que você possa curtir esse momento enquanto você está estudando nos colleges aqui, né? Então, quando você vai para cidades assim, eu não me adapto com cidade tão pequena e tão parada, eu imagino pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., indo para cidades, como você falou, de 30 mil habitantes, cidade canadense que já é bem mais pacata. A pessoa acaba surtando, né? Vai pirar, total. Só tem que tomar cuidado com esses pontos, porque você tem a questão do inverno, que às vezes é um pouco mais rigoroso nesses lugares mais afastados, ou mais ainda para o norte, e a questão do que o que a própria cidade tem a oferecer para cada morador, né? Então, vale a pena também pontuar a parte social, né? É isso aí, é o que eu falo, acho que o Canadá é enorme, né? Como a gente sabe, é o segundo maior país em extensão territorial, é maior que o Brasil, né? Em terra, mas ele é bem espalhado com a população maior próximo dos Estados Unidos. Então, Toronto está ali. Você está a 1h30 de Nova York, do estado de Nova York, né, dos Estados Unidos. Então, dá para você ir para Buffalo, por exemplo, nos Estados Unidos, nos outlets, terão os preços menores até, se quiser. Não tem, assim, shows, enfim, essas coisas podem ser importantes na vida social das pessoas, de família, principalmente. Só para resumir aqui, que o pessoal perguntou que não ficou claro se o estágio é full-time ou meio período. Então, para resumir, é o seguinte: estágio, que é o tal do co-op dentro do college, ele pode ser das duas formas. Pode ser durante o curso um internship que ele tem que fazer, ou o co-op de um termo inteiro, de um semestre inteiro em período integral. Então, todo estudante de faculdade, ele sai do Brasil com o visto de estudos, podendo trabalhar meio período enquanto está em aula, enquanto você tem aula. Aí, se Natal e Ano Novo, você tem 2 semanas de férias, não tem aula, você pode trabalhar em período integral. Essa é a regra. Meio período enquanto tem aula, período integral quando está de férias. Então, se o seu curso não tem o co-op, o estágio obrigatório durante janeiro, março, sei lá, em maio e agosto, se não tem, você pode trabalhar em período integral neste período. Se tem, você vai trabalhar também em período integral, mas com a obrigatoriedade de cursar aquele estágio, cumprir aquelas regras, fazer as anotações do estágio, entregar para o seu professor do estágio. Deu para entender a diferença? Enfim, todo mundo vai poder trabalhar enquanto estuda. E aí vem a cereja do bolo, que normalmente a gente fala sobre quem vai fazer, que vai levar a família. O Marcelo perguntou, com pessoas com mais de 50 anos tem algumas oportunidades? O Marcelo, não tem limite de idade para fazer faculdade no Canadá. Isso não é um limite
O limite mínimo, na verdade, é 17 anos, que é quem ainda não se formou no high school, em 16 anos. Então, se não se formou no high school, ainda não dá para fazer faculdade no Canadá. Mas se você já é formado nível superior ou nível ensino médio no Brasil, não importa a sua idade, você vai poder ir fazer faculdade lá no Canadá. E as oportunidades continuam a mesma. Você queria falar alguma coisa? Sandra, posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que quando a gente não vai falar que você tem mais de 50 anos, não, que eu não vou acreditar. Não, eu tô no caminho para lá, mas ainda falta um pouco ainda. Eu sempre gosto de comentar, eu acho que a Thaís e o Fábio e o Thiago concordam comigo, que passaram por essa experiência também, né? E porque trabalham nesse mercado. Às vezes a gente fala assim, eu tenho oportunidade com 50 anos no Canadá, eu tenho oportunidade com 20 anos, se eu tenho muita experiência no Brasil, se eu tenho pouca, eu tenho uma boa formação no Brasil, porque eu vou fazer college, enfim. Tem muitas dúvidas que ficam, né? E às vezes as pessoas não se perguntam do que é crucial, né? E o que é crucial? Assim, a escolha da cidade é extremamente importante, obviamente, por tudo que foi dito. Mas o inglês, pessoal, é a coisa fundamental. Pensa que você está indo morar num país que não tem a sua língua. Então, assim, eu posso ser um doutor no Brasil, mas se o meu inglês não é bom, você não vai conseguir uma boa colocação. Eu sou uma pessoa de 50 anos no Brasil, o meu inglês é ruim, vai ser difícil para você, não pela idade, mas pelo inglês. Então, o inglês é fundamental. E às vezes as pessoas querem cortar essa etapa. Elas acham que simplesmente vir para um país de língua inglesa, ela vai aprender no ar o inglês, sabe? Eu vou falar, eu vou viver na cidade, o ar, a temperatura. Gente, não é isso. A gente aprende inglês como aprende português. Claro que tem o convívio, mas no momento que você tem 3 anos para aprender uma língua ou desenvolver ela o suficiente para uma imigração, ela não vai vir só com convívio. Ela precisa de um plano de estudo muito bem estruturado. Por isso que a Sandra da Canadá Destino manda tantas pessoas para estudarem inglês, para universidades e para colleges aqui também. Mas é importante entender que no seu caminho, o que vai definir a sua final oportunidade de ter um bom emprego e de ter um bom processo de imigração e até permanecer aqui, será o seu inglês, né? Você precisa do inglês para o college, você precisa do inglês para o mercado de trabalho e você precisa do inglês até para se divertir na cidade, né? Para se comunicar, para se interagir, para entender a cultura, para ter uma qualidade de vida como você tinha no Brasil. Então, eu considero que... Para nem pegar o ônibus errado, né? Na verdade. Para não pegar o ônibus errado. O que aconteceu comigo? Eu fui para o Canadá, eu tinha inglês, o tal do intermediário que todo mundo tem, né? Eu tenho inglês intermediário. Eu cheguei no Canadá aprendendo inglês intermediário. Então, eu gastei 6 meses do meu intercâmbio fazendo inglês. Para aí depois começar um college. Hoje, eu acho... minha mãe costuma falar que nem tudo que é bom realmente é bom e nem tudo que é ruim realmente é ruim, né? Que te parece ruim é ruim. E esse tal da pandemia toda, ao meu ver, veio com alguma coisa boa, bem entre aspas, né? E uma dessas coisas boas foram as flexibilidades dos cursos. Isso aqui, ó, que nós estamos fazendo hoje, do Thiago, do Alex, não precisarem pegar um avião, gastar com passagem, gastar com tudo para a gente poder fazer isso, e todo mundo está atendendo um seminário desse com informações riquíssimas. Veja que coisa interessante. Então, a pandemia trouxe isso, aproximou e flexibilizou. E essa flexibilidade dos colleges estarem aceitando o inglês acadêmico online, e esse inglês acadêmico online ser tão bom quanto o presencial, óbvio, você não vai ter o sair da escola e passear na rua e pegar o ônibus errado, ainda, mas daqui a pouco já vai estar tudo normal novamente, e você vai estar indo fazer a faculdade no college. O que eu acho de benefício neste sentido, para quem precisa se preparar para o inglês ainda, que precisa melhorar o inglês, fazer o Pathway Online, na minha opinião, é você se antecipar e economizar dinheiro. O dinheiro que você teria que pagar com 3 meses, 4 meses de acomodação sem poder trabalhar, porque aí vem o grande negócio. Enquanto você está fazendo o inglês, o curso de inglês no Canadá, mesmo que tenha, depois em janeiro vai começar o college, enquanto você está fazendo o inglês, não pode trabalhar. Você não tem a permissão. E é uma solução temporária. A gente já sabe que os colleges possivelmente não vão aceitar isso para sempre. Então, para quem quer fazer, tem que ser agora. Exato. Curso de inglês online agora. O Pathway vai aceitar sempre, mas o Pathway Online, ele veio justamente por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, quem já estava planejando, a hora de fazer e precisa fazer o inglês, a hora é agora. Porque parece ruim, né? Se voltarem ao novo normal, possivelmente a gente não volte mais, não consiga mais aceitar o Pathway Online, só o presencial. Então a oportunidade é essa, não tem a menor dúvida.
Exato, então assim, na minha opinião é exatamente isso, assim, você se antecipar. Então, se você quer ir para janeiro, que eu acho, ai, nossa, mas o câmbio, ai, nossa, mas eu acho que tudo isso vai passar, tá? Já tivemos algo desse tipo de câmbio alto uma vez também, imposto alto, enfim, tudo isso cai, uma hora cai, tudo que sobe desce, né, no caso. Então, eu acho que o dólar a tendência é cair sim, e a gente pode fazer esse preparatório por aqui. Tá? Aí, o pessoal, o Alex, o pessoal tá me perguntando, tá, mas e quanto custa o Pathway, as 12 semanas? Isso, legal. Então, o valor do Pathway hoje, porque ele está sendo entregue online, como você reforçou, né, Sandra, ele continua sendo o mesmo programa, ele tem a mesma duração, mesma carga horária, mesmo conteúdo, mesma estruturação que tinha em sala de aula. E as aulas são 100% interativas, né? Então não tem conteúdo offline ou que você tenha que estudar por você mesmo, não. Todas as aulas são acompanhadas por professores de forma interativa. Então, eu tenho uma dúvida na sala de aula, levanto a mão, pergunto, faço a apresentação, tenho divisão em grupos, enfim. Tudo funciona normal, só que sendo entregue online. Bom, o valor desse curso, ele reduziu 40% do valor dele normal, né? Esse é um ponto importante. E a outra coisa adicional a isso é que quando a gente pensa num programa de intercâmbio, você não pode tirar fora a sua passagem aérea, o custo de acomodação, como você comentou aqui, até a saída após as aulas também tem custo para isso, né? Transporte, alimentação, enfim. Quando você coloca tudo isso, o curso em si, ele tem de 25% a 30% desse valor total. Então, imagina assim, o que era 25% a 30% desse valor total, ainda está com uma redução de 40%, independente do câmbio que a gente tem no Brasil hoje, como o Fábio estava mencionando, a oportunidade é agora, né? Então, para quem tinha dúvida o que fazer num momento como esse, o momento chegou e a oportunidade está aí. Agora, a gente precisa ter isso. O valor desse curso para 12 semanas na English School of Canada, ele sai a $2.300. O valor normal dele era 3.850. Então, ele teve uma redução de 40% do valor, né? Então, ele está num valor promocional por um tempo limitado e sendo entregue da mesma forma como era presencial. Então, eu acho que depois disso não resta nenhuma dúvida para quem realmente pretende fazer e vir para o Canadá ainda esse ano ou no início do ano que vem. Então, é assim, se você não sabe mais ou menos que nível que você tem, ou no caso o Daniel tem o Duolingo. Então, beleza, ele já tem o Duolingo, os colleges aqui aceitam, Daniel, a gente poderia te matricular se o seu nível do Duolingo realmente for alto. Ainda assim, se você passou raspando no Duolingo, porque é um teste que não era aceito antes, porque ele é um pouco mais fácil, ele, né, não tem uma estrutura tão alta quanto o IELTS, eu recomendo, às vezes, você fazer um preparatório online, de repente um mês de aula online já te ajudaria até para melhorar. Mas eu não sei seu nível, então vamos lá. Você que não sabe ainda do seu nível de inglês, você pode pegar aqui, eu coloquei aqui no nosso chat box aqui, o link para você poder fazer a inscrição, para você receber o teste, o link do teste, enfim. A gente vai te mandar o teste oficial. Você faz o teste, meia horinha, e a gente verifica, olha, você é nível, uma régua de 1 a 10, em que nível que você está. E aí a gente verifica quanto tempo seria o suficiente para você estudar. Se os 3 meses do PESA está ok, manda ver e faz. A gente já matricula, já faz a casado. A matrícula do inglês com a matrícula da faculdade. Pegamos essa carta, aplicamos para o visto. Tchau. Janeiro você vai estar lá direto na faculdade, tá? Os colleges aceitam para as pós-graduações também, exceto o Seneca, né, tio? O Seneca nunca aceitou PESA ou está aceitando o PESA online nesse caso? Na verdade, a gente aceita o PEF online, mas só que o estudante ainda precisa fazer um último nível de inglês do Seneca, que são mais 7 semanas. Então, para as pós-graduações só, né? Para as pós-graduações. Ele aceita, mas com essa condição de que tem que fazer um nível adicional, né? Até me perguntaram aqui, mas há a opção de pós-graduação focada em finanças? Nos 3 colleges? Nos 3 existem bastante. Essa pergunta ia responder agora. Eu acho que nos 3 tem, exatamente. Eu tenho uma que chama Financial Planning, é uma pós de 2 semestres. Então, é bem comum no Canadá, porque é uma área muito procurada. Em Toronto, nos 3 tem. E vale lembrar o seguinte, pessoal, isso é uma coisa interessante. Quando você estiver procurando colleges em outros lugares, né, para ir para estudar, o college, ele precisa, se tem o curso na cidade, é porque tem empregabilidade na cidade. Se não tem o curso naquele college, é porque não tem emprego não tem demanda. O college só tem o curso se tem demanda. Então, não adianta você querer ir lá para o interior do interior de Manitoba, por exemplo, para economizar e fazer um curso que não existe
por lá. E se não tem por lá, é porque não tem demanda de trabalho por lá. Então, sempre é casado. Então, veja, os 3 maiores colleges de Toronto têm cursos em finanças, em pós-graduações, em várias pós, tá? Vários lugares, vários outros tipos. E existe a demanda de trabalho na região. Por isso que tem esses cursos em todos os colleges. Se não teria só em um, ou nem teria. Tá? Tô correta nisso, Fabião? Yes. É exatamente isso. É isso aí. Então, a gente está chegando ao final do nosso webinar. A gente respondeu algumas das perguntas aqui, eu acho que todas elas que tinham levantado a mão e perguntado e tudo mais. Caso vocês queiram, né, depois mais perguntas, estiverem com dificuldade, vocês podem procurar na Canadá Destino. Nós somos em 8 pessoas, eu acho, total agora. Então, vocês podem falar com a gente pode explicar mais sobre tudo isso. Tá? Sobre o pagamento, sobre... A Júlia perguntou sobre o salário médio de um estudante. Em Toronto está quanto? $14 a hora, não é isso? Em Ontário está $14 a hora, Júlia. Então, quanto que vai ser seu salário vai ser dependendo do quanto que você trabalha. Como, teoricamente, durante os estudos você pode só trabalhar 20 horas semanais, então você faz aí gastando, né, você conseguir $14 a hora, 20 horas você vai ganhar mais ou menos $1.200, $1.300 por mês, você paga a sua acomodação. Se você morar numa casa de família com café da manhã, almoço e jantar, você paga a sua acomodação, tá? Mas essa é a regra. Agora é bom sempre ter o dinheirinho do college por ali, tá? O Pathway Online, ele tem validade para 1 ano, não é isso, Alex? O Pathway Online. Se eu terminar o Pathway Online agora, por exemplo, em outubro, eu posso ingressar em setembro do ano que vem? A gente está com um programa de Pathway, isso depende de cada college, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo falarem com você, Sandra, no momento que tem um interesse específico. Por exemplo, para George Brown, para Seneca e para Humber, todos eles aceitam, mas eles têm regras, né? Como toda instituição séria, eles têm as suas próprias regras. Então, dar uma resposta aqui seria muito complicado, né? Porque a pessoa pega essa resposta e associa que qualquer college ela pode aplicar. Então, melhor procurar alguém especializado como é você e a sua agência aí e tirar essa dúvida. Valeu, eu vou fazer isso mesmo. Isso aí, eu ia até, o Alex já falou, mas eu tenho certeza que eu vou falar, o Thiago, a Thaís e o próprio Alex já falou e assina embaixo. Eu acho que é super importante as pessoas procurarem a Canadá Destino para fazer toda essa parte de consultoria, né? Porque por mais que, às vezes, 2 pessoas elas pretendem aplicar para o mesmo programa, pode ser que o plano de estudo seja diferente, né? Objetivos diferentes, o histórico passado diferente, enfim. O legal da agência é que a agência faz esse atendimento personalizado. Então, cada pessoa vai ter um plano personalizado, cada história é uma história. Então, por isso que é legal. E a gente, enquanto college, enquanto escola de inglês, a gente sempre encoraja os nossos estudantes a entrarem em contato com uma agência especializada, como é a Canadá Destino, que é parceira oficial de todos nós, fazer todo esse planejamento com a agência, porque a agência ela vai fazer muito mais do que a aplicação. Ela vai te ajudar na documentação, em achar a melhor cidade, achar o melhor college, que a gente já falou que está em Toronto, mas com visto, com passagem, com acomodação, com tudo, né? E as pessoas têm muito essa questão de, às vezes, querer fazer direto, e são muitos detalhes, e às vezes passar um detalhe pode estragar todo esse planejamento. Então procure a Canadá Destino, todo mundo está lá, é especialista, todo mundo está lá, já morou no Canadá, todo mundo sabe o que está fazendo, manda um monte de aluno para todos nós aqui. Então, assim, procure a agência para ter esse atendimento personalizado, esse plano de estudo personalizado. É isso aí. E detalhe, sem nenhum custo extra do valor do college. Então, não vai te custar nada mais por isso. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque vai ter agora a próxima. Tem muita gente que está aqui conosco que se inscreveu para a próxima. E agora nós vamos falar com os colleges de fora de Toronto. Vamos ver o que eles vão falar a respeito de tudo isso. Então, quem se inscreveu também na próxima palestra, só clicar no próximo link. A gente vai ter que encerrar essa, salvar essa e continuar. Ô, Cecília, para você poder estudar no Canadá, basta a tradução juramentada também, tá? Não precisa nem do seu mestrado, tá bom? Mas olha, qualquer outras dúvidas, todos vocês receberam os nossos e-mails por o info, né? O info@canadadestino, vocês receberam no e-mail de confirmação. Manda suas perguntas pra gente, vem conversar com a gente, marca aí nosso WhatsApp,
tá também disponível. A gente conversa bastante, nós estamos online, aproveita, tá bom? Galera, muito obrigado. Queria muito agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazerzão, viu? Obrigadão, tá? Um abraço, beijo para todos. Obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau.